Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Criança em Foco, apresentado pela Pontes de Amor. E hoje estamos aqui eu, Sara Vargas e Nayana Shimaro, essa dupla dinâmica desse podcast, com uma convidada mais do que especial, a minha querida amiga Isa Meirelles, lá do Instagram, do Adoção e Prosa, ela que nos inspira, nos ensina tanta coisa. Eu estava comentando aqui com a Isa, eu lembro de alguns anos atrás, quando a gente se encontrou lá em Belo Horizonte, e essa história tão rica que ela tem vivido estava lá no comecinho. Ela ainda não era mãe. Quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, Isa. É um prazer te receber e ouvir um pouco das suas histórias. Seja muito bem-vinda. Nayana, por favor, cumprimente nosso pessoal. Bem-vindos a todos os ouvintes. A gente está muito feliz de estar aqui com a Isa do Adoção em Prosa. E a gente queria saber que você contasse um pouquinho da sua história. Primeiro quero agradecer pelo convite. É uma honra poder estar aqui, poder contar um pouco da nossa história. E só alegria poder falar deles, dos meus filhos, do meu marido. E essa história que não é só minha, né? É da nossa família. E tudo começou, se eu posso dizer assim, na minha infância, né? Porque a nossa história de adoção começou com o sonho da pequena Isabelle, quando era criança. Quando assistiu, gente, vou ter que falar, a primeira versão de Chiquititas. Olha! Sim, a melhor versão de todas. Aqueles que assistiram agora a versão do SBT da segunda, não é a melhor versão. A versão da minha época, sim, vou falar minha época, era a melhor versão. E quando assisti, uma das coisas que me chamou a atenção... E aquela coisa, né? Quando a gente vive numa família bem estruturada, você não consegue imaginar que existem crianças e adolescentes que não vivem como você. Uhum. Você vive numa bolinha. E eu olhava assim e pensava, como existe uma criança que não tem família? E aí despertou em mim um desejo muito grande que um dia, quando eu crescesse, eu teria filhos por meio da adoção e também eu teria um orfanato. Óbvio que naquela época eu não sabia que não existia mais orfanato no Brasil, porque a novela falava orfanato. Inclusive, a segunda versão também fala orfanato. É verdade. E a gente sabe que não existe orfanato hoje no Brasil. Existe serviço de acolhimento, família acolhedora e casa-lar. Mas eu criei essa ideia na minha cabeça. Os anos foram passando e eu fui amadurecendo. E aí, assim, esse sonho ficou guardado lá no fundinho do meu coração. Mas, assim... A gente vai pensando, será que um dia isso vai acontecer? Será que um dia eu vou poder ser mãe por meio da adoção? Será que um dia isso vai ser possível? E a gente, né, vai conhecendo os rapazes, vai pensando em namoro, casamento. E um ou outro fala assim, não, loucura. Os amigos falam, você é doida. Mas a minha mãe e meu pai sempre sabendo desse sonho, porque eu brincava disso, inclusive. E aí, quando eu conheço um homem maravilhoso, alto, lindo, na faculdade, e que tem muitos sonhos em comum, muitos objetivos de vida em comum. E dentre tantas coisas em comum, um dos sonhos dele era ser pai por meio da adoção. Eu falei, rapaz... Era o príncipe no cavalo branco. É óbvio que eu vou casar com ele, é óbvio que eu vou casar, não vou perder a oportunidade. E aí, o Tiago fala que tinha um sonho de ter filho por meio da adoção, porque ele tem um primo que foi adotado legalmente, tudo bonitinho, quando era pequenininho. E aí, o Tiago cresceu com essa vontade, que um dia ele também queria adotar. E a gente, né, foi fazendo os planos de família, noivamos, casamos. E aí, a gente teve uma experiência muito legal. E falo aqui com bastante cautela para quem está nos assistindo, ouvindo, para ficar bem atento. Em 2015, nós nos casamos em 2014. Em 2015, nós tivemos uma oportunidade de participar de uma ação social da nossa igreja em visitar um abrigo numa cidade vizinha. Nós somos mineiros, de Belo Horizonte. Na época, nós namorávamos em Betim. E nós fomos uma cidade vizinha nossa. Nessa ação social do Dia das Crianças, nós fomos a um abrigo, junto com uma equipe. E aí nós realizamos uma festa de Dia das Crianças nesse abrigo. E aí, nessa festa, nós abrimos os nossos olhos para o perfil das crianças e acolhimento. Eu sempre fui aquela pessoa da veia social, que sempre participa de ações em abrigo, asilo. Eu já tinha ido muitas vezes em abrigo. Desde a adolescência, eu sempre participei.
vai ter arrecadação de doação para criança em abrigo, para idoso no asilo, vai ter uma criança naquelas casas de cuidado especial. Eu sempre participei de tudo isso. Mas eu nunca, de fato, enxerguei as crianças do acolhimento. Inclusive, eu já tinha ido em abrigo com o Tiago na época que a gente namorava. Quando a gente estava noivo também, a gente já tinha ido, mas eu nunca enxerguei, de fato, as crianças do acolhimento. Nessa época, a gente já casado, nós fomos nesse abrigo. E aí, nessa ida específica, lá em 2015, que nós fomos e eu olhei, gente, as crianças acolhidas são geralmente crianças maiores, grupos de irmãos e crianças negras. Eu me assustei quando eu vi que não tinha bebê no abrigo. Eu falei assim, cadê os bebês? Porque na minha cabeça, quando eu ia adotar, confesso aqui um pouco envergonhada, porque eu queria adotar um bebê. Por quê? Eu tinha medo de ter que ficar explicando para as pessoas que eu estava adotando. De ter que ficar falando que meu filho era adotado. Mas não porque eu tinha vergonha da adoção. Eu não queria ter que ficar falando para as pessoas e ter que ficar brigando com as pessoas. Porque eu sou aquela pessoa que defendo família. Rola até um medo de exposição das crianças, né? E assim, quem diria, né? Hoje eu tenho um Instagram específico para falar de adoção, né? Hoje eu falo com muito orgulho. Escancara. Mas, né, levanta a bandeira, participo de grupo de apoio, tô aí envolvida na causa da adoção, trabalho com isso. Mas porque socialmente, né, e ainda mais na época, né, se deixava debaixo dos panos, Sim. né? Uma temática que ainda é um tabu. Ainda existe muito preconceito. Com certeza. Só que quando eu pensava em falar sobre adoção, eu tinha receio de como as pessoas iam reagir. E também tinha receio de como eu ia defender a minha família. Porque, assim, eu sou uma pessoa que defendo com unhas e dentes a família, sabe, gente? Com intensidade. Eu tô sabendo. Assim, eu vou compartilhar uma história, assim, abrir um parênteses na história aqui, gente. Olha só, gente. Ai, meu Deus do céu. Mãe e pai, eu amo vocês, viu? Vou contar uma história que vocês sabem muito bem que eu fiz. Tiago também sabe. Os amigos mais íntimos sabem. E agora o Brasil vai saber. Então, né, gente? Olha, vizinho, você que morava ali na... Como é que é o nome da rua, gente? Avenida, não sei, lá no Gutierrez, em Belo Horizonte. Acho que foi providencial, você esqueceu o nome da rua. Gente, então, você, vizinho, vai saber disso. Eu, quando tinha uns 5, 6 anos, né, meu pai, naquela época, comprou pela primeira vez um carro zero, uma Paraty. Olha. E aí, aquela coisa, né? Eu não sabia que era carro zero, não. Mas, assim, pra mim era um carro novo. Mas pro meu pai, né, o carro zero, primeira conquista, aquela coisa emocionante. E aí, meu vizinho arranhou o nosso carro. Eu fiquei revoltada, que eu vi meu pai triste, que arranhou, aquela confusão. Vizinho, vamos resolver, ninguém resolveu. E aí, eu fui em nome da família... Resolver o problema. A Isabelle, de 5, 6 anos, foi lá. Eu vou me vingar em nome do meu pai. E fui lá e risquei o carro do vizinho. Ai, meu Deus! Só que não é qualquer risco no carro do vizinho. Eu fiz uma marca maravilhosa. Orgulho meu nome. Meu Deus! Agora o vizinho tinha um carro com seu nome. Com meu nome. Eu sou muito esperta, né? Sim. Você percebe a criatividade da criança em colocar o nome dela, gente. E caligrafia de criança é uma coisa assim, né, gente? Que quando a criança está aprendendo a escrever, você não tem como disfarçar que não é a criança que está escrevendo. É uma coisa maravilhosa. Então, assim, você percebe que é uma criança que defende, né, a família. Então, eu tinha receio de ser aquela pessoa que, quando alguém viesse falar sobre os meus filhos, eu ia sair arrancando o pescoço de alguém. Então, eu tinha muito medo de ser essa pessoa que ia brigar demais, que não ia ter paciência, que... Escrever na testa da pessoa Isa, né? Quem sabe, né, gente? Eu saí arranhando o carro dos outros. Gente, eu não tô arranhando o carro de ninguém mais não, viu, gente? Podem ficar tranquilos, eu não tô arranhando o carro de ninguém. Mas... Passou pelo processo civilizatório. Sim, agora eu sou uma pessoa mais controlada, nada que uma terapia, um remedinho, gente, não fique calma. Mas então, passei por isso, né, de desconstruir esse perfil, já que a gente foi no abrigo e nos encantamos com várias crianças. Não saí com nenhuma criança do abrigo, não adotei nenhum dos meus filhos, foi nesse abrigo. Foi só um momento de nos encantarmos, de como se os nossos olhos estivessem cegos para acolhimento e
queremos adotar uma criança maior. Então, aquele momento foi uma ficha que caiu. Exatamente. Né? Peraí, eu quero construir uma família por meio da adoção, mas talvez eu esteja com meus olhos ainda meio fechados para a realidade, para as crianças reais. Né? Exatamente. O que você fala é muito importante. Quando a gente olha, qualquer pessoa pode entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, né? E pegar lá os dados das crianças e adolescentes que estão acolhidos disponíveis para adoção. Esses dados eles são públicos. E realmente a grande maioria das crianças e adolescentes disponíveis para adoção, elas têm mais de 9 anos, elas fazem parte de grupos de irmãos, elas possuem algum tipo de doença, né? E a maioria são pardas e negras, isso é fato. Então, o que você está dizendo é que aquele dia a ficha caiu e algo novo começou, foi isso? Exatamente. E aí, eu e o Tiago começamos a conversar qual era o momento certo de termos filho. Então, decidimos que ainda não era o momento e nós íamos começar primeiro com a adoção. Então, decidimos, né, que íamos esperar, porque estávamos recém-casados, ainda ia fazer 1 ano de casado. Então, vamos esperar, vamos curtir mais um pouquinho o casamento e tal, só os 2. E aí, demos entrada no processo de habilitação para adoção, lá em abril de 2017. E a nossa história de adoção, ela é uma história muito diferente de todo mundo. Nós fizemos todo o processo correto. E eu gosto de deixar isso muito bem frisado, porque quando as pessoas escutam a nossa história, acham até mesmo assim, vocês pularam fila, vocês correram, vocês deram um jeitinho. Não foi. Nós procuramos a vara de infância, entregamos a documentação, mas hoje existe uma questão de prioridade quando a pessoa procura, tem um perfil, na verdade, né, de criança maior ou adolescente. Então, o nosso processo de habilitação foi muito rápido. E quando nós entregamos a nossa documentação, a própria equipe técnica da vara já olhou para o nosso perfil e identificou que nós encaixávamos com crianças que já existiam acolhidas lá no município de Betim. Isso te joga lá para frente. Então, o nosso processo foi muito rápido, porque nós entregamos em abril de 2017. Dia 20 de maio de 2017, eu já conheci os nossos 3 primeiros filhos. Olha só. A gente não estava nem habilitado. Isa, aqui é importante a gente dizer que as pessoas ficam muito preocupadas em que lugar eu estou na fila. Na verdade, a fila, ela não é para o adulto, a fila é da criança. Né? Então, aquele que está esperando há mais tempo e que precisa, né, que tem menos concorrentes para ele, é claro que um adolescente ou um grupo de 3 irmãos vão ter menos famílias, né, que se habilitam para esse perfil. Então, essa criança vai lá para frente da fila. Exatamente. Né? Então, quando nós fomos entregar a documentação, nós entregamos com um perfil específico, que nós queríamos adotar até 2 crianças, menino, menina, e podia ser branca, negra, e até 10 anos. E aí, a psicóloga, nossa querida Ana Letícia, que eu posso citar o nome dela, ela olhou para nós e viu uma possibilidade de uma ampliação de perfil. Ela viu uma maturidade, porque eu e o Tiago não chegamos na adoção como muitas pessoas chegam, assim, caiu de paraquedas, eu quero adotar. Nós, enquanto a gente estava esperando o momento de entregar a documentação, a gente já lia, pesquisava, e mesmo assim, se a gente for parar para pensar, de 2015 para cá, é um salto de informação. E ainda não tinha tanta coisa como a gente tem hoje. Pode parecer, mas de 2015 para 2023 é um salto de informação. 2024, né? É um salto de informação. Então, a gente correu muito atrás para poder ter coisas, ler, comprar livros e buscar para poder não chegar tão cru no processo. Então, a gente foi de peito aberto, assim, vamos começar esse processo e vamos tentar entender o máximo possível para a gente poder conseguir ser os melhores pais possíveis para a gente não errar nesse processo. Copiem esse exemplo. Você que está aí se preparando para adoção, pensando na adoção, invista em literatura, invista em tempo e informação. Hoje em dia já tem tanta coisa disponível na
na internet gratuito, né? É muito importante. Parabéns, Isa. E é importante, Isa, você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que vão adotar filhos maiores, eu já escutei isso também, de pais mais despreparados, que falam, já vai ser mais independente, então eu não vou ter tantas questões. Quem está nos ouvindo, vocês precisavam de ver a cara da Isa, que tipo... É isso, né? Vai precisar de tempo, desse espaço psíquico, dessa vinculação, de várias coisas. Então, muito legal você falar desse preparo de leituras aí, porque é isso, né? É um preparo. E tem isso também, a gente já teve outras discussões que as pessoas pensam assim, vai ser mais rápido, né? Porque um bebê vai demorar uns 9, 10 anos, então vai ser mais rápido, então é isso, eu vou querer crianças mais crescidinhas, né? Crianças grandes. E isso não é válido, né? Não é plausível a gente pensar que, então eu vou ter o meu filho mais rápido, eu vou adotar uma criança maior, né? A gente tem que saber os desafios, Sim. A gente tem que estar preparado. Então, conta pra gente. Realmente é desafiador, porque quando quando nos foi apresentada a história dos nossos filhos, tem ainda outro detalhe, porque os nossos 3 fazem parte de um grupo de 6, que os 3 menores já estavam há 1 ano com a nova família. E o objetivo era nós termos o que hoje a gente tem o nome de adoção compartilhada. Uhum. E era para a gente manter a convivência dos 3. E, graças a Deus, deu super certo isso. A outra família a gente ama demais. Uhum. Os 3 irmãozinhos, né, o João, Francisco e Emanuel, são maravilhosos. Vocês ficaram com os maiores? A gente ficou com os maiores. Os menores estavam com a outra família, que é o Márcia Regiane. Eu e o Thiago falam que a gente ganhou irmãos, porque o Márcia Regiane é como se fossem irmãos nossos. É uma coisa linda de ver. Legal. E só que, assim, quando a gente recebe os nossos 3 primeiros filhos, é desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente espera uma autonomia deles, ao mesmo tempo não tem, por exemplo. Que idade eles tinham, isso? Na época, a Kathleen tinha 7, o André tinha 9 e o Wallace tinha 12. Uhum. E aí você tem que se deparar, às vezes, de ter que ensinar um dos seus filhos a escovar os dentes. Uhum. Você vai numa dentista e vai fazer aquele check-up básico. Você vai, vamos levar as crianças para o dentista. Aí o dentista fala, Isa, você vai ter que escovar o dente dos seus filhos. Eu não esperava ter que escovar o dente deles nessa faixa etária. Sim. Você escova o dente de uma criança menorzinha. Sim. De passar fio dental neles. E isso eu compartilho com vocês, que é uma coisa que os meninos já falaram que não tem problema comentar. Uhum. E, por exemplo, os meninos chegaram lá em casa... Porque eles não aprenderam isso na fase em que deveriam ter aprendido. Não aprenderam, não faziam direitinho. Uhum. Teve uma vez... Na primeira vez que eles foram lá em casa, na fase de aproximação, e eles... lá em casa, a gente morava num condomínio que tinha aquelas áreas de lazer e tinha uma piscina. Aí eles foram nadar na piscina, depois eu tomar banho e tal. E quando eu chego no banheiro, as toalhas estavam todas no chão. E eu olhei assim, sem entender por que as toalhas estavam no chão. Aí eu pergunto pro Wallace, eu falei assim, filho, né? Eu falei, não, filho não, né? Porque é a primeira vez, né? Eu falei, Wallace, por que as toalhas estão no chão? Uai, elas ficam no chão. Uai mesmo mineiro, porque todo mundo é mineiro lá em casa. Uai, por que estão no chão? Não é aí que fica, não? Aí eu, sem entender, não, a gente pendura a toalha. Eu falei assim, porque no abrigo fica no chão. Aí eu falei assim, gente, mas como assim? É porque as tias deixam lá. Eu não sei se no abrigo realmente ficava no chão, ou ele entendeu errado e ficava lá mesmo e ficou por isso mesmo. Sei. Mas eu sei que na cabeça dele as toalhas ficavam no chão. Mas é muito comum a gente receber... Eu lembro uma vez que nós recebemos na nossa casa, para um final de ano, um menininho de 4 anos e meio. Ele recém tinha chegado, ele não conhecia vaso sanitário. Uhum. Então, muitas vezes a gente fica muito romantizado quanto a essa visão dos nossos filhos. E uma coisa que é natural de acontecer é que as crianças que chegam para adoção, elas vão chegar, vamos dizer assim, com um certo atraso no seu desenvolvimento por falta de estímulo, por falta de experiência, de vivência, não é mesmo, Isa? Exatamente. Então, assim, são coisas simples que, se nós não estamos preparados, se a gente não está com a nossa cabeça no processo, entendendo que podemos viver coisas completamente inusitadas, você não vai dar conta de seguir no processo. E eu e o Thiago, desde o momento que entregamos a documentação, nós tínhamos um combinado nosso como casal,
que não existe possibilidade de devolução. Sim. A partir do momento que a vara de infância nos apresentasse a história das crianças e nós os conhecêssemos, falando assim, vamos agora, eles sabem quem nós somos e o que nós queríamos, nós não tínhamos a opção de falar, não vamos querer mais. Então, não existe possibilidade de devolução. Só se a vara falar assim, vocês são incapazes de serem pais deles, então vocês não vão ficar com essas crianças. Então, a gente estava preparado para isso. A gente ia ter que enfrentar qualquer desafio. Eu falo que com os 3, a gente não teve nenhum desafio assim, de falar assim, nossa, meu Deus, foi o mais terrível. Teve questões, às vezes, uma ou outra coisa que foi mais complicada, mas nada de fazer os cabelos caírem, a gente ficar doido. Eu vejo que, aos pouquinhos, a gente foi ajustando tudo. E o fato de adotar 3... eu vi que isso foi muito mais fácil. Sério? Eu ia te perguntar isso, porque era só vocês como casal. E nisso, 3 crianças invadem a praia de vocês. Como foi isso? Então, o fato de ser 3, eu vi que foi fácil, porque os 3 se apoiavam. Os 3, eles são um grupo até hoje. É engraçado lá em casa, porque hoje, como são 5, eu vejo que muitas vezes os 3 se apoiam em várias situações. Tanto que eu tenho que ficar até muito de olho nisso para não haver exclusão dos outros 2. Equipe A e equipe B. Exatamente. Às vezes é muitos 3 contra o mundo. Eles são muitos 3 em várias situações. Então, eles se apoiavam muito. Tanto que eles tinham combinado. Quando eles começaram a frequentar a nossa casa, eu via o ensaio do mamãe e papai saindo. Ia sair mamãe e papai. Aí, Isa, papai. Tiago. Aí saía mais ou menos o papai e mais ou menos o mamãe. E aí, eu tomei coragem e perguntei pra Keké, numa hora que ela estava longe dos outros, eu falei assim, Keké, eu tô vendo você falar, tentando falar mamãe, se travando, você não precisa me chamar de mamãe. Quando você se sentir confortável e tiver a vontade para isso, tudo bem, não precisa, pode continuar me chamando de Isa, eu não vou ficar chateada. Ela porque o Wallace combinou com a gente, que a gente só pode falar mamãe e papai. O Wallace é o mais velho, né? Mamãe e papai, quando a gente vier morar definitivamente. Definitivamente. Ela com 7 anos. Aquelas palavras assim que a gente quer que eles falem pra sempre, né? Definitivamente. Então, assim, eles têm aquelas coisas dos irmãos, sabe? Os combinados dos 3. Sim. Então, os 3, quando os 3 se sentiam confortável, quando um não estava bem, o outro estava apoiando. Então, se os 3 sentissem bem lá em casa, os 3 estavam bem. Se um não estava gostando de alguma coisa, o outro apoiava, assim, não, confia, vai dar certo. Então, os 3 estavam, se olhavam, se comunicavam. E, assim, desde o primeiro dia que eles foram lá em casa, eles já deixavam roupa lá em casa. E dando aqueles sinais, tipo assim, Que a gente legal, gostou olha daqui, que a gente quer joia. continuar aqui, quando que a gente volta. Ou seja, a adoção é uma via de mão dupla. Exatamente. Né? Desde o primeiro momento, A eles foram... Eles gente também te adota, mas eles adotaram também desde o adotaram. primeiro momento. Desde o primeiro momento, eles adotaram a gente. E não ficou só aí, né? Vieram ficou. mais 2 depois. Conta isso pra gente. Então, né, a gente seguiu com a adoção dos 3, deu tudo certinho, e com eles, assim, eu fui cada vez mais me envolvendo com o universo da adoção, fui me envolvendo com um grupo de apoio lá de Betim, que é o GAAB, e aí, por causa do meu envolvimento com o grupo de apoio, eu também tive mais acesso com as casas de acolhimento lá de Betim, e essa questão, né, do lado social, que é muito forte em mim, eu comecei a realizar ações nas casas de acolhimento de Betim. Então, eu sempre levava doação, realizava as festas de Dia das Crianças, Natal, Páscoa, ou qualquer outra coisa que precisasse, eu sempre estava tentando ajudar, assim que fosse possível. E aí, na festa do Dia das Crianças de 2019, realizamos uma ação assim, muito bonita no Dia das Crianças, que não fosse apenas para as crianças, que uma das coisas que sempre partiu meu coração pro acolhimento era fazer coisas para as crianças e adolescentes serem, tipo assim, leva os adolescentes, porque, né, eles estão ali, vamos levar eles também. Isso é aquela coisa assim chata. E aí a gente fez uma coisa bem legal para os adolescentes também participarem e que fosse bem voltado para eles. Então tinha brinquedo para criança, mas tinha os brinquedos que eram para os adolescentes. Então tinha cama elástica que era específico para adolescente. Sei. Tinha brinquedos de umas outras brincadeiras que os adolescentes iam querer brincar. Que assim, era a cara dos adolescentes, que os pequenininhos não iam dar conta de fazer.
E aí foi muito legal, tal. E aí eu fui depois ter reuniões com os coordenadores das 5 casas de acolhimento para poder saber o que a gente podia traçar para 2020, né? Sem imaginar que teria pandemia, né? Aí o que a gente podia fazer para o próximo ano, o que o nosso grupo de apoio poderia contribuir e tudo mais. E na visita da casa de acolhimento das meninas, adolescentes, eu conheci a história da Nayara. A Nayara, ela estava com 17 anos e 11 meses, e 10 meses, na verdade. E ela estava prestes a completar 18 anos, né? E a realidade é que, assim, na maioria das cidades do Brasil, uma adolescente que está no acolhimento com 17 anos, ela vai fazer 18 anos, esse adolescente vai fazer 18, vai sair do acolhimento e vai viver sua vida sozinho. O caminho é, ou vai morar sozinho, ou vai morar com o namorado ou namorada, vai morar, às vezes, com um familiar, ou até mesmo voltar para aquele pai ou aquela mãe que era a pessoa que não fazia bem para aquela adolescente. Voltar para a situação de risco. Para a situação de risco. Então, assim, é muito complicado isso. Inclusive, os estudos mostram que esses adolescentes que saem do acolhimento... Agora, imagina nós, né? Nós que tivemos toda uma estrutura familiar. Se aos 18 anos nosso pai, nossa mãe batessem nas nossas costas e falassem, olha... Tchau e bênção, valeu até aqui, agora é com você, você se sustenta, você vai cuidar da sua própria vida, você vai tomar suas decisões, você vai cuidar de tudo e você não precisa mais nos dar satisfações, não conte mais conosco. Isso seria trágico, né? Exatamente. Agora, imaginem adolescentes, jovens, né, que não tiveram o suporte familiar que nós tivemos. Então, eles se envolvem muito mais em questões relativas à depressão, ideação suicida, uso abusivo de álcool e drogas, promiscuidade sexual. Então, é grave essa questão. As chances deles não permanecerem no emprego ou de terem dificuldade de construir uma relação amorosa estável, uma relação familiar estável, é bem menor do que se comparado a um adolescente que cresce num lar funcional, né? Então, muito importante a gente abrir esse parênteses, trazer essa informação. Sim, e isso era uma grande preocupação, porque quando o coordenador da casa que ela morava falou isso pra gente, eu já tinha essa preocupação, o grupo de apoio já tinha ajudado um adolescente, tinha pouco tempo, né, que tinha passado por uma situação de desacolhimento. Mas, assim, quando eu soube da Nayara, eu fiquei muito sensibilizada. E, óbvio, assim, na hora eu saí do acolhimento, já fazendo aquela mobilização. Vamos fazer um chá de casa nova para ela, vamos mobiliar uma casa, vamos correr atrás de um aluguel para ela. O município tinha a questão do aluguel social para poder conseguir uma moradia, mas, assim, é vergonhoso, gente, que era 350 aluguel social. Onde que você vai alugar uma moradia por 350? É impossível. E aí... A gente correu atrás, assim, gente, em menos de 2 dias, nós já estávamos com praticamente tudo garantido para a casa dela. E foi, assim, maravilhoso correr atrás. Eu compartilhei isso com meu marido. E aí, toda feliz, eu falei assim, ai, Tiago, a gente conseguiu, não sei o quê. Aí ele fala para mim, mas isso é muito pouco. Eu, o quê? Como assim é muito pouco? Como é muito pouco? Ele fala assim, amor, ela vai morar sozinha. Ela vai chegar, está acostumada a morar. Tem 4 anos que ela mora no acolhimento. Ela vai chegar sozinha em casa, vai olhar para o teto dela, para as paredes vazias. Com quem que ela vai conversar? Quem vai estar apoiando ela? Como é que vai ser isso? E aí ele estava me lembrando. Para quem vai contar as vitórias e as decepções da vida. E ele estava me lembrando do projeto que nós trabalhamos, que é a Cristolândia. Trabalho com homens e mulheres dependência química. E aí, a gente tem um problema de recaída das pessoas que, quando terminam o processo de ressocialização, justamente quando eles moram sozinhos, sem estar com família, ou esposa, ou marido, justamente de voltar para casa sozinho e não conseguir lidar com essa solitude. Aí ele me lembrou disso, falou assim, amor, quantas pessoas a gente já teve problema de recaída? Aí ele falou assim, rapaz, é verdade, né? Você não está errado com isso. E aí ele falou, amor, por que a gente não é padrinha? Vamos sugerir dela ficar perto da gente, ou ela passar uma temporada com a gente aqui, até a gente conseguir uma casa com calma e tal. Aí eu, legal isso. Vocês entraram na maior zona de risco.
A família não sabe deixar embora. Depois que entra, não sai. Não é, gente? E aí, fizemos a proposta, procuramos a vara de infância, e eles falaram que é uma ideia sensacional, porque conheciam a gente, sabiam da nossa história, do nosso envolvimento no município. O abrigo também concordou, então a gente fez a proposta para a Nayara super gostou e tal. Aí ela vai na nossa casa para poder conhecer os nossos filhos. E depois ela visita na nossa casa o Wallace, nosso filho mais velho. Culpa do Wallace, diga-se de passagem. O Wallace vira para nós e fala assim: mamãe, a Nayara parece nossa irmã, né? Aí aquilo vem forte, porque eu já tava com o coração balançado. Só que caladinha, sem falar nada pra ninguém, porque eu já tinha 3 filhos. Um monte de gente já falava na minha cabeça que eu era doida, porque eu falei que não ia ter mais filho, né? Porque a gente decidiu 3 filhos, não ia ter filho biológico mais. Então, encerramos 3, pá. E aí, quando ele fala isso, eu fiquei balançada, porque eu tava com uma ideia e sem coragem de verbalizar. Aí termina aquele assunto, finjo que não escutei, vou pro quarto, o Thiago vira pra mim e fala: e aquilo que o Wallace falou, hein? Aí eu, né? Finjo que não tô escutando, que o Thiago tá falando. E o Thiago, eu fiquei pensando naquilo, eu queria, acho que seria legal adotar a Nayara. Eu, sério? Eu queria também adotar. Olha só. E aí, a gente, né, como cristãos, nós oramos, nós sentimos muita paz nessa decisão, conversamos com os 3 para ver se os 3 concordavam em ganhar uma irmã mais velha, porque a lógica é você sempre ganhar irmãos mais novos. Então, eles ganhariam o irmão mais velha, e aí a gente fez combinado que o Wallace não perderia a posição de mais velho, que ele continuaria sendo o irmãozão, e ela poderia aproveitar essa posição de não ter que ser a mais velha, de ter que tomar decisão, dela poder curtir, de relaxar essa chegada na família. E aí a gente fez toda a proposta para ela depois e fizemos todo o processo bonitinho e deu tudo certo com ela. E aí foi a adaptação no período da pandemia, né? Que ela chegou na virada do ano. Ela chegou, diga-se de passagem, que ela chegou no dia 29 de novembro de 2019, que é o dia do meu aniversário. De presente de aniversário para você. Chegou de presente. E fiz Como que ela recebeu esse convite para Então, entrar na família? A Nayara, na época, ela era muito, muito introvertida. E eu acredito que muita introversão foi justamente pelo período de acolhimento e que ela queria se preservar. O antigo coordenador do abrigo contou que ela passou um período 3 meses sem falar uma palavra no acolhimento. Então, a gente entende que era muito essa questão de se preservar, de não querer relacionar com ninguém no abrigo, devido às dores de estar acolhida. Então, a história dela é como todo adolescente, né? Vai parar no acolhimento, ela foi com os irmãos, depois só o irmão retorna para a família biológica. Então, aquela coisa assim de levam só o meu irmão de volta, eu e minha irmã ficamos. Então, isso vai gerando muitas dores. E aí ela no acolhimento, depois a irmã consegue sair do acolhimento e ficou só ela. Então, essas marcas, né, não tem como ficar no acolhimento e tudo parecer normal. Já não é normal ficar no acolhimento, quanto mais seus irmãos irem e você ficar. Então, não era fácil para ela. Gente, esse podcast 2 horas seria pouco para nós, é não é verdade. verdade? A gente vai ter que fazer num outro momento a Vai ter que continuação fazer dessa Isa história. parte 2. Mas eu queria que você contasse, porque tem um 5º elemento aí. Vamos então, acelerar. conta rapidinho pra gente como que ele chegou e quais foram os desafios dessas adoções, assim, desses adolescentes mais velhos. Como vocês venceram, têm vencido? Tem. Ainda a Nayara encerrou com a chegada dela, sim, foi desafiador, porque a adaptação foi no período da pandemia. Mas, assim, deu certo, graças a Deus. Que é isso, né? Eu tinha perguntado como que ela recebeu o convite. E aí, o convite dela, ela recebeu muito feliz, sem acreditar. Tanto que todas as vezes que as pessoas perguntam isso pra ela, ela fala assim que nunca imaginou que seria adotada. Não passava na cabeça dela, porque... Com 17 anos. Tipo assim, já estava na porta dela ir embora do abrigo. 48 do segundo tempo. Exatamente. Sem chance de ser adotada. E ela nem acreditava. Mas então, o Flavinho, né? Nosso último filho, a gente assim acredita. O último por enquanto. O Flávio a gente conheceu, no mesmo dia, conheceu a Kathleen, André e o Wallace.
Ele estava na mesma casa de acolhimento. Ele é um garoto incrível, agitadíssimo. E a gente sempre teve um carinho muito grande com ele, porque ele era muito amigo dos nossos filhos. Inclusive, a gente chegou a apadrinhá-lo em 2019 também. Meu coração já ficou muito balançado em querer adotá-lo, porque é aquela coisa assim, ele é incrível, ele é divertido, ele é legal e tal. Só que a gente não enxergava que deveria adotá-lo. Era aquela coisa assim, não, a gente gosta dele, mas não sei. E ficava aquela coisa. E aí, quando adotou a Nayara, eu fiquei até muito em crise. Que eu falei assim, gente, a gente não adotou o Flávio, tô adotando a Nayara. Meu Deus do céu. Como o Flávio vai receber isso? Só que a gente acompanhou durante esses anos, desde 2017 até 2021, o Flávio passar pelas terríveis 4 tentativas de adoção. Então, ele voltou 4 vezes para acolhimento. Então, foi terrível, a gente viu. Então, várias vezes a gente teve a esperança de que ele ganharia uma família. Então, toda vez que ele ganhava uma família, a gente ficava em paz, mas depois vinha a triste realidade que ele voltava para acolhimento. Então, a gente aproximava dele e quando ele estava ganhando a família, a gente tinha que afastar. Sim. Então, a gente nunca deu aquele passo assim, vamos adotar mesmo o Flávio. E a nossa família, como falei, é uma família cristã, então a gente sempre tinha o hábito de orar por ele. E todo mundo das casas de acolhimento sabia que a nossa família orava pelo Flávio, pedindo a Deus uma família por ele. Uma família para ele. E aí, em 2021, quando ele retorna, mais ou menos em maio, junho, ele retornou para acolhimento. Eu tinha levado uma doação para uma das casas. E aí a coordenadora do abrigo falou assim, Isa, você não sabe quem voltou para acolhimento. Na hora que ela falou isso, eu já sabia que era ele. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar, eu falei assim, não acredito, o Flavinho voltou para acolhimento? Ela, Isa. Aí eu chorando com ela. Eu lembro direitinho que a gente estava na lavanderia da casa de acolhimento. Aí eu estava escorada na lava-roupa. E aí ela falou assim comigo, Isa, será que você e a sua família não são a resposta da própria oração de vocês? Aí eu continuei chorando. Tiago estava do lado de fora me esperando no carro. Aí eu entro no carro chorando e falo, amor, o Flavinho voltou para acolhimento. Aí o Tiago, nós vamos ter mais um filho, né? Aí eu, vamos. Ele falou, calma, vamos orar, vamos conversar com nossos 4 filhos, vamos ver o que eles pensam. Aí a gente orou, ficamos em paz, conversamos com os nossos 4 filhos, os 4 toparam, e aí a gente procurou a vara de infância. Eu lembro da assistente social, que ela chorou. Ela falou assim, Isa, me desculpa quebrar o protocolo, mas eu estou emocionada que vocês vão querer adotar o Flávio. Ele realmente tinha que ser de vocês são incríveis. E eu não falo isso para vocês poderem ficar se sentindo, mas é porque realmente tinha que ser vocês mesmo. O Flávio merece uma família como vocês. E aí a gente fez o processo de novo de habilitação, passamos bonitinho, então fizemos a habilitação. Por isso nosso processo, a gente tem que passar tudo bonitinho, gente, fazer entrega de documentação, habilitação para adotar o Flávio. A diferença foi que a gente habilitou para adotar somente o Flávio, então a gente não estava na fila para adotar outras crianças. Nossa habilitação foi específica para ele. Mas a gente teve que fazer um processo de habilitação, passar no médico, entregar atestado, fazer toda aquela coisa que todo pretendente faz. E aí nós adotamos o Flavinho. E aí foi processo com ele. Mas foi assim, para o Flávio foi inacreditável. A gente começou a aproximar dele sem ele saber que a gente estava para adotar. Que idade quando chegou? 13 anos. 13 anos. E a gente aproximou dele sem ele saber que a gente estava querendo adotar. Justamente porque, como ele tinha passado por muitas devoluções, eu sugeri isso para a equipe técnica, que eu não queria que ele inicialmente soubesse, para que ele pudesse decidir o que ele sentia por nós. Mas do primeiro dia que ele passeou com a gente, ele já falou, ai, tia, que vontade de chamar de mamãe. Eu falei, meu pai do céu. Eu já queria falar assim, chama, posso chamar? Sou eu. Posso chamar. Mas eu falei assim, não, vai jogar bola com os meninos, estão lá embaixo, vai jogar bola com os meninos. Isa, o que você acha assim, que a gente poderia melhorar mesmo enquanto processo de adoção, para evitar essas 4 devoluções, né? Porque aí você ficou com o Flávio e é isso, e a adoção tá aí com um vínculo forte com ele. Olha, eu vejo hoje que uma das coisas para melhorar é a preparação dos pretendentes mesmo. Hoje eu atuo como doula de adoção e também voluntária como grupo de apoio. Eu acho que são 2 caminhos fundamentais na preparação dos pretendentes, que é
pretendente mergulhar no universo da adoção. Se o pretendente não mergulha no universo da adoção, ele vai quebrar a cara, porque ele vai chegar com a criança lá, que vai apresentar um desafio, e às vezes acontece de ser um desafio que, por mais que você estude, vai ser um pouco diferente do que você se preparou, mas se você tem uma noção do cenário que envolve a adoção, quando aparecer alguma coisa, você não vai ficar assim, ah, meu Deus, o que que eu faço? Ah, você vai, peraí, bom, se as pessoas mais ou menos passaram por uma coisa parecida com isso, eu vou conseguir lidar. Então, vou com calma, vou respirar, vou lembrar que eu sou adulto da relação. Bora, vou pegar isso aqui, vou resolver. Vou tomar um jeito, vou procurar quem sabe, vou procurar, é um psicólogo, é minha doula de adoção, é o pessoal do grupo de apoio, é uma pedagoga que vai me ajudar com atividade escolar. Quem que eu vou procurar para poder me ajudar nisso? É uma amiga minha que também adotou e tem uma história parecida? Sozinho não dá, né? Sozinho não dá. Isa, hoje você é coordenadora do que em São Paulo chamam de SAICA, né? Que é o Isso. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. E você comentou conosco, em off, que você tem recomendado o curso que nós temos disponibilizado lá no site da Pontes de Amor, né, dentro da aba do Criança em Foco, para a equipe que trabalha com você. Você pode rapidamente falar para a gente por que você recomenda e por que esse curso tem ajudado? Olha, eu entendo que toda capacitação é fundamental para quem trabalha com criança em acolhimento. E o Criança em Foco, ele traz uma abordagem para as pessoas que trabalham no acolhimento terem uma noção melhor sobre a adoção. Porque quem chega no acolhimento trabalhando, muitas vezes não entende nada sobre adoção. Eles vão cuidar das crianças e precisam saber como que é essa relação de adoção, como que é essa questão de trauma, como é a questão das famílias que vão adotar. E para não tratar a criança como uma coitadinha, não tratar as famílias que estão chegando por adoção como salvadores da pátria. Então, tem que ter um olhar de respeito pelo processo, um olhar acolhedor para todo o processo de adoção. E aí, se olhar para a criança e para a família que está adotando, e olhar também com respeito para as famílias que também perderam as crianças. Porque se a gente olhar para a família que perdeu o seu filho e ele está indo para adoção, a gente tem que entender também que essa família ela está passando por um momento muito delicado. Com certeza. Então, a gente não está ali no papel de juiz para estar julgando e querendo acusar aquela família. Então, a gente está ali para proteger essa criança. Então, se nós entendemos nosso papel como equipe que está cuidando da criança, nós vamos contribuir para que esse processo seja muito melhor. E nós vamos preparar essa criança para ir para adoção ou voltar para sua família de origem muito melhor. Exatamente. E aí vai ser um processo mais seguro. Ou seja, então você também está destacando o preparo da criança. Exatamente. Eu tenho muita exato. preocupação com isso, porque eu vejo que muitos, hoje trabalhando também, né, atuando como doula de adoção, eu vejo muitos processos em que as crianças chegam assim, perdidas, não entendendo nada do que está acontecendo. Está sendo adotada, mas está achando que está passando temporada na casa de um tio. E não na casa de uma família que está querendo adotar. Então, se o acolhimento sabe preparar uma criança para adoção, o mínimo de preparo, a criança também não vai estar mais aberta para entender o que está acontecendo. Exatamente. Muito obrigada, Isa. Que alegria. A gente ficaria aqui por horas conversando com você. Muito rica a nossa conversa. E você que está aí conosco, obrigada pela sua participação. Lembrando que esse espaço é um espaço de trocas. Então, mande suas dúvidas, mande suas sugestões, compartilhe conosco as suas ideias pelo nosso e-mail, Criança em Foco, sem o cedilha, criancaemfoco@pontesdeamor.org.br. Siga a Pontes de Amor lá no Instagram. E, Isa, por favor, agora o microfone é seu para você se despedir dos nossos ouvintes. Quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre bom poder falar um pouquinho da nossa história. Sou uma mãe muito orgulhosa. Estou feliz que eu consegui falar sem chorar, gente, porque toda vez eu falo chorando. Todo mundo fala que eu sou muito chorona, então eu consegui falar sem chorar. E também convidar vocês a acompanhar o meu trabalho como no Adoção e Prosa. Não tá percam, no Instagram. é maravilhoso. Obrigada, gente. Muito honrada de receber esse elogio. E depois acompanha lá para vocês poderem ver um pouquinho da nossa família, que eu amo meus filhos. E um beijo, né, para o meu marido e para os meus filhos.
Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, ouvintes. Estamos juntos envolvidos no desenvolvimento integral da criança e do adolescente. É isso aí. Até breve. Um grande abraço. Valeu, gente.